Tatiane Flauzino. A Tatiane é farmacêutica clínica do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de São Carlos, da onde eu estou falando. Ela é doutoranda em Ciências da Saúde pelo programa aqui do PPG UFSCar, especialista em Economia de Saúde e Farmacologia Clínica, farmácia hospitalar, farmacovigilância e assuntos relacionados e assuntos regulatórios, desculpa. É pesquisadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologia de Saúde do HU e membro da Rebran e do grupo de pesquisa Boas Práticas em Prevenção de IRAS. É um prazer ter a Tatiane aqui. É uma noite hoje digna da UFSCar, né? A gente está tendo uma representação grande. Na sequência, a gente vai ter a apresentação também da Giovana. Aí, se você puder mudar para mim. Mudei aqui. Ainda a gente não está vendo, continua vendo a Tatiane. Acho que está com um delayzinho, foi? Ainda não. Ele não está no modo Agora apresentação, Lígia. Foi, isso. Peraí que eu vou compartilhar de novo, tela cheia, gente, aí vai, sem enroscos. A gente então tem a apresentação da Giovana Biondi. A Giovana é um orgulho para a gente, porque nós vemos as novas gerações já envolvidas na temática, né? A Giovana ainda é aluna de graduação aqui da Universidade Federal de São Carlos e desenvolveu o projeto de extensão, o projeto de iniciação científica dela, onde ela avaliou a experiência dos profissionais de enfermagem na administração de penicilina benzatina na atenção primária à saúde. É um projeto que ela finalizou há pouco tempo, foi financiado pelo PIBIC-CNPq, sob minha orientação e de uma outra orientanda, a Daniela Sanches Couto, e agora a Giovana já deu, ela conta isso depois, né, mas ela já deu seguimento a uma segunda etapa desse próprio projeto, numa próxima na iniciação científica. Então, agora a gente tem o prazer de começar a nossa, e depois nós temos uma segunda parte, né, da atividade, ao final do término da apresentação das duas meninas, a gente vai ter ainda um segundo assunto, que depois a Lígia vai explicar direitinho. Então, vamos começar agora com a fala da Tatiane, e é um prazer recebê-la, Tatiana, obrigada por mais uma apresentação aqui na Rebran, e mais uma vez, boa noite a todos os nossos colaboradores. Aqui nós já estamos com 23 pessoas participando da reunião. A palavra é sua, Tatiane. Boa noite, pessoal. Já estou colocando a minha apresentação. Lígia, você poderia me dar um ok se está aparecendo tela cheia? Perfeito, Tati. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Essa eu acho que é a minha segunda apresentação na Rebran. O ano passado eu também fiz uma apresentação. E hoje eu estou trazendo para vocês um tema, acho que muito pertinente. A gente sabe o desafio que é aí, né, a administração de benzilpenicilina. Em particular, a Giovana vai complementar esse tema, porque ela aborda as particularidades da APS, mas o relato, a identificação de histórico de alergia à penicilina é um desafio para o profissional, tanto para o profissional enfermeiro, como outros profissionais que complementam esse histórico do paciente. Vou pular a apresentação, a Roseli já trouxe a minha apresentação. Então, a programação dessa primeira etapa é fazer uma breve introdução, abordando aí as reações alérgicas, especificamente as reações às penicilinas, mas o objetivo principal dessa apresentação é focado na identificação do histórico de alergia. Isso porque a gente não tem uma padronização, um documento validado no Brasil para fazer esse histórico, então é um desafio entender como que se faz, como que se estrutura uma coleta de histórico de alergia adequada, de forma que a gente identifique corretamente esse paciente, não rotule uma falsa alergia como uma alergia à penicilina. E aí eu coloco aí como que são classificados os eventos alérgicos, como que a gente documenta essa reação alérgica e os cuidados quando você se depara com um evento grave. Bom, as benzilpenicilinas, né, que é o tema que a gente está abordando, a gente tem 4 penicilinas, benzilpenicilinas disponíveis hoje no Brasil. A gente tem a penicilina cristalina, administrada de forma endovenosa. Via intramuscular, a gente tem a benzilpenicilina benzatina, que é a mais utilizada, a procaína, e a gente tem uma única apresentação de penicilina oral, que é a penicilina V.
Embora a gente tenha aí quase 100 anos de descoberta da penicilina, ainda hoje ela é um importante recurso terapêutico, em algumas condições ela é o tratamento de primeira linha, então ela precisa ser tratada dessa forma, né, como um recurso terapêutico valioso. As reações alérgicas, elas são preocupantes, mas reações verdadeiras, elas são raras, mediadas principalmente por IgE, e eu coloco e destaco isso porque é uma forma de diferenciar quando o paciente tem uma reação alérgica verdadeira e um evento adverso com o medicamento, e as preocupações dos profissionais de saúde com uma possível reação alérgica, e em particular um choque anafilático, ela acaba desencadeando receio na administração desse medicamento. Considerando essas condições, o COFEN, em 2017, publicou uma nota técnica e reforçou a importância da administração de benzilpenicilina na APS. Depois disso, a gente teve ainda um PCDT de infecções sexualmente transmissíveis da Conitec, em parceria com o Ministério da Saúde, que mais uma vez reforçou a necessidade de uma anamnese objetiva, reforçou a importância da administração desse medicamento na APS, e pontuou, ele trouxe um dado interessante, que foi a incidência de reação anafilática no cenário brasileiro. Então, a incidência no cenário brasileiro, ela é de 0,002%. Então, é extremamente rara, embora muito preocupante. E quando a gente tem um rótulo incorreto de alergia a um antimicrobiano, seja ele qual for, a gente tem um impacto muito grande na terapia, porque eu vou deixar de utilizar um medicamento de primeira linha, eu vou utilizar um medicamento de espectro estendido, mais caro, e com potencial grande de desencadear aí eventos adversos, e um impacto na resistência aos antimicrobianos. Então, a gente precisa fazer essa avaliação correta para não rotular equivocadamente um paciente como alérgico à penicilina. E um outro ponto interessante é quando a gente pensa na reação verdadeira. O paciente verdadeiramente alérgico, após 10 anos, ele muito provavelmente passa a tolerar aquele medicamento. Então, mesmo quando ele é verdadeiramente alérgico, até 80% desses pacientes deixam de desenvolver uma síndrome, sinais e sintomas alérgicos e passa a tolerar aquele medicamento que anteriormente desencadeava uma reação alérgica nele. E por que toda essa preocupação, né? Por que o profissional de enfermagem em particular tem essa preocupação de administração lá na unidade básica de saúde, lá na APS? Quando a gente pega a bula da benzetacil, que é o medicamento referência, a gente vê que ele é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a penicilinas. A todas as penicilinas. Então, a classe de penicilina, ela já deixa de ser uma opção. Entretanto, o grau de hipersensibilidade, ele varia, ele pode ser uma sensibilidade muito leve e pode ser grave. Então, simplesmente um relato de hipersensibilidade, mesmo que confirmada, ela, segundo a bula do medicamento, que é o documento oficial, ela já praticamente proíbe o uso desse medicamento. Quando o paciente ele já tem um histórico de alergia a outros alérgenos, seja medicamento, contrastes, alimentos, ele é mais suscetível a desenvolver uma reação alérgica. Então, esse é um outro ponto que a bula traz e coloca em xeque a escolha do antimicrobiano. Ela traz ainda que as reações cruzadas acontecem com todas as cefalosporinas, e aí limita não só o uso de penicilinas, como de todas as cefalosporinas até a 5ª geração. Por quê? Porque a bula não especifica. E eu poderia utilizar outras cefalosporinas, que não têm a mesma cadeia lateral das penicilinas. Então, isso limita mais um pouco. E está bem descrito que, antes de iniciar o tratamento, é necessário um questionário sobre o histórico de alergia desse paciente. É preciso questionar a respeito de sensibilidade com penicilinas, cefalosporinas e outros alérgenos. Então, a bula também reforça essa necessidade. Mas ela traz que as reações anafiláticas podem acontecer e requer tratamento de emergência. Então, requer o uso de adrenalina, corticoide, oxigênio, pode ser necessária intubação orotraqueal. Além disso, ela pontua a questão de administração em nervos ou proximidade como lesão com potencial de causar lesão permanente, e todo esse conjunto de informações que a bula traz deixa o profissional ainda mais inseguro quanto à administração desse medicamento. Mas aí, voltando à informação, a taxa de incidência de um choque anafilático é extremamente baixa, é um evento muito raro.
E é por isso que o COFEM, junto com o Ministério da Saúde, ele reforça que, considerando essa estatística, é seguro administrar esse medicamento dentro das unidades básicas de saúde. Isso porque o paciente pode desenvolver um choque anafilático com um anti-inflamatório, com uma dipirona, com alimentos, então e às vezes numa incidência superior. E não existe uma preocupação tão grande com outros medicamentos, como a gente observa com a benzetacil, a benzilpenicilina. Um outro ponto que gera uma confusão na classificação correta da alergia é entender o que é uma reação alérgica e o que é um evento adverso, uma reação adversa. Então, são coisas diferentes, e dentro de um cenário enorme, que são os eventos adversos aos medicamentos, as reações alérgicas, elas são uma pequena parcela das reações adversas. Então, vocês vejam aqui que as minhas reações adversas, dentro dos possíveis eventos, é o que está em vermelho. E a reação alérgica, ela é uma reação adversa, mas que acontece numa frequência muito menor. Ainda pensando em evento relacionado ao medicamento, a gente tem as intoxicações, a inefetividade, o desvio de qualidade, o uso off-label, então são todos eventos adversos. Mas a maior confusão é relacionada à reação adversa e reação alérgica. São coisas diferentes e o gerenciamento desses eventos, eles são diferentes. Numa reação adversa, muitas vezes eu consigo gerenciar o evento e eu não preciso, de fato, suspender o medicamento, a não ser que ela seja intensa. Muitas vezes eu não preciso. Então, uma diarreia ocasionada pelo mecanismo de ação do antimicrobiano, se ela não é intensa, eu consigo gerenciar e eu não preciso suspender esse medicamento. Agora, um choque anafilático, muito possivelmente, a gente não vai repetir a dose desse medicamento se a alergia for confirmada. E aí, pensando ainda nos tipos de reação adversa, a gente tem aquelas do tipo A, que geralmente são reações adversas próprias, e elas são previsíveis e associadas à dose. E a gente tem aquelas tipo B, que são imprevisíveis, e as reações alérgicas, elas estão nesse grupo de reações adversas do tipo B. Ela não depende da dose, não é possível prever, considerando o mecanismo de ação do medicamento, e aí a gente acaba registrando e documentando conforme esses eventos acontecem. Pensando nos antimicrobianos, as penicilinas, elas desencadeiam até 42% das reações alérgicas, então é a classe de antimicrobianos que mais causa reação alérgica, por isso a preocupação, mas reforçando, ainda assim, uma frequência muito baixa. E o histórico detalhado, ele é fundamental, mas é um desafio. Por quê? Porque muitas vezes a gente depende do autorrelato do paciente, que não sabe informar adequadamente, ou o cuidador, ou a gente vai acabar recorrendo a uma informação de prontuário, quando ele é integrado, e aí, às vezes, essa informação ela não é completa. Então, isso é sempre um desafio, e é por isso que esse histórico ele sempre tem que ser revisado. Existe aí uma colaboração multidisciplinar na identificação fidedigna desse histórico, mas é fato que os enfermeiros, eles possuem um papel de destaque. Toda a anamnese do profissional de enfermagem, ela aborda diversos aspectos, e um dos aspectos é justamente reações alérgicas. Outros profissionais abordam, sim, o médico aborda, o farmacêutico aborda, mas e isso varia muito de instituição, inclusive. Mas o profissional enfermeiro, ele tem papel de destaque na identificação do histórico de alergia do paciente. Pensando especificamente na penicilina, essas reações, elas podem ser imediatas, que são aquelas reações preocupantes para o profissional que está na unidade básica de saúde, na APS, elas ocorrem até 1 hora, mas em geral 15, 30 minutos, o paciente já desenvolve os sinais e sintomas de uma reação anafilática, de um choque anafilático. A gente tem as reações não imediatas, e aí eu tenho aí a doença do soro, anemia, trombocitopenia, que podem acontecer até 72 horas após a administração do medicamento. Então, esse paciente, possivelmente, ele vai para casa, vai desenvolver esse evento e volta para uma unidade de saúde. E a gente tem as reações alérgicas tardias, que são as mais preocupantes. Embora a gente tenha um choque de pensar, né, nossa, a reação anafilática, ela é grave, ela pode desencadear o óbito, sim, mas a taxa de mortalidade com as reações tardias, ela é superior, e é uma preocupação distante, porque esse paciente, ele vai voltar alguns dias
às vezes semanas após a administração do medicamento, e aí ele vai ter um evento grave, precisar ser internado, muitas vezes em unidade de terapia intensiva, unidade de queimados, para fazer um tratamento, e ainda assim a taxa de mortalidade, dependendo do evento, ela é elevada, chegando a 30%. Quando a gente pensa ainda nas reações alérgicas às penicilinas, a bula descreve que não existem relatos de reações comuns. Então, assim, reação alérgica ela não é comum. Com relação à frequência, não existem reações alérgicas comuns, elas não acontecem frequentemente. A gente tem as incomuns, e aí a gente tem um edema de laringe isolado, o próprio choque anafilático, ele é classificado como reação incomum, de baixa frequência, conforme o documento oficial, a bula da Eurofarma, e a gente tem as reações raras, e aí a gente tem a síndrome de Stevens-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, que são os eventos mais graves. Só que quando a gente busca em outras literaturas que não a bula, a gente vê que algumas informações não estão presentes na bula, mas estão registradas na literatura, e a gente tem urticárias de menor gravidade, que não implicaria em um choque anafilático, nefrite, vasculite, trombocitopenia, neutropenia, anemia hemolítica, então existem outros eventos que não estão especificados na bula, embora a bula registre que eventos pós-registro, eles são avaliados pela agência reguladora. E aí, conforme a recomendação da agência, a bula é modificada ou não. E aí, de quem é a responsabilidade, então, né? Como eu comentei, a identificação do histórico de alergia, ela é complementar, mas o papel de destaque é do enfermeiro. A gente tem aí o NANDA 1, que é a padronização da terminologia de diagnóstico de enfermagem, que traz esse domínio. Então, o domínio de segurança e proteção, ele tem lá o diagnóstico do risco de alergia do paciente. Então, essa é uma atribuição do enfermeiro. Quando a gente resgata os elementos chaves do CDC lá de 2019, que ele aborda a questão do gerenciamento de antimicrobianos no contexto hospitalar, é pontuado também o papel dos enfermeiros em melhorar a avaliação de alergia, especificamente das penicilinas. Então, o documento traz essa especificidade e essa atribuição do enfermeiro, esse papel. A gente tem 2 cartilhas publicadas em 2024, a cartilha da Rebran, no começo do ano, que aborda também a questão da avaliação do histórico de alergia pelo profissional enfermeiro, e essa tá super quentinha, acho que foi divulgado no grupo, né? A gente tem a cartilha para atenção básica, o papel dos profissionais na gestão de antimicrobianos, que também pontua essa avaliação do histórico de alergia. Então, está bem documentado, bem estabelecido o papel do enfermeiro aí com relação à avaliação desse histórico de alergia. Entretanto, qual é o ponto? Embora esteja bem documentada a necessidade de ser feito de forma completa, de forma precisa, não há um documento padrão no Brasil para esse relato, para essa descrição, para essa coleta, não existe um questionário, um checklist. Então, quando eu estou trazendo aqui para vocês um compilado de informações necessárias do Ministério da Saúde, no PCDT, que eu pontuei para vocês no começo da apresentação, e um documento do NICE, que é a agência inglesa de avaliação de tecnologias de saúde. Então, esses 2 documentos, quando eu compilei essas informações, eles colocam que informações relevantes e importantes na identificação do histórico de alergia incluem os detalhes do evento, há quanto tempo esse evento aconteceu, isso tem importância, porque eu acabei de comentar, né, após 10 anos, até 80% dos pacientes que eram alérgicos não apresentam mais um evento alérgico. Quanto tempo que durou essa reação, para eu saber se é uma reação imediata ou se é uma reação tardia, se foi necessário um atendimento de urgência, se foi necessário hospitalizar, se ficou em unidade de terapia intensiva. Como que foi feito esse tratamento com penicilina? Foi oral, foi intramuscular, foi endovenosa? Como que foi feito? Para que ela foi indicada? Qual foi o resultado desse tratamento? Teve que suspender? Ela foi substituída? Por qual medicamento? Foi um outro beta-lactâmico? Foi uma outra classe? Usou algum outro antimicrobiano depois? E usou novamente alguma penicilina? Então, essas são informações relevantes para a coleta do histórico de penicilina. Mas reparem que é denso, é um conteúdo denso, e é muito difícil a gente pontuar e registrar precisamente todas essas informações, porque aí a gente tem alguns desafios, né? Existe a ausência de padronização na conduta e no relato. O paciente pode não se recordar de alguns eventos, de quando foi, ele não sabe precisar as informações que a gente precisa. Ainda existe a possibilidade de uma administração concomitante com outro medicamento, quando o evento aconteceu, e aí você não sabe exatamente de qual medicamento
qual foi o medicamento que realmente desencadeou o evento, e existe um evento secundário à patologia. Então, pode ser, o paciente teve um rash cutâneo, mas também pode ser uma reação viral, pode ser uma reação da patologia dele. Então, existem ainda outras possibilidades que desafiam ainda mais o registro adequado do histórico de alergia do paciente. Tati, 15 minutos, tá? Perfeito, obrigada. E aí, como a gente não tem um documento padronizado, eu estou trazendo para vocês 2 propostas internacionais. Então, esse é um compilado de informações importantes, mas agora eu estou trazendo uma proposta aqui para a coleta do histórico de alergia, de um artigo que eu encontrei, está aqui o QR Code, e aí ele traz esse mnemônio STORY, que é para você, através das iniciais, né, identificar e lembrar com mais facilidade na hora de fazer a coleta do histórico de alergia. Eu fiz uma tradução livre para a gente discutir, mas é bem simples, contempla o que a gente abordou no slide anterior, e o que ele pontua? Preciso descrever os sintomas que o paciente teve, há quanto tempo que a reação ocorreu, quanto tempo após a administração de penicilina para início dos sintomas, então se foi imediato, se foi após 24 horas, se foi depois de 2 semanas, como que esse quadro se resolveu? Precisei internar esse paciente, precisei administrar antistamínico, teve uma resolução espontânea, e se esse paciente foi ou não foi reexposto à penicilina ou algum outro medicamento da classe. Então, de um beta-lactâmico, por exemplo, ele foi exposto a cefalosporina, e aí esse registro, ele contempla as principais informações para um registro adequado da avaliação do histórico de alergia do paciente. Esse é um outro documento, e ele foi publicado em 2019, e o autor, ele pontua justamente isso. Não existe um documento padronizado também fora do Brasil, e aí ele trouxe essa proposta para fazer uma avaliação do histórico de alergia, especificamente a penicilina. E aí a dificuldade para a gente trazer isso para o Brasil, e aí precisaria de uma tradução e uma validação por especialistas, é considerar que, quando a gente pensa no choque anafilático, esse autor classifica como moderado. É um histórico de alergia moderado, o paciente poderia utilizar a penicilina. E aí, o que ele coloca como alto risco? O paciente que teve uma síndrome de Stevens-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica. Então, assim, o principal problema na unidade básica de saúde, que é a reação imediata, que é o choque anafilático, ele aqui é classificado como um risco moderado. Então, a gente tem esse desafio, né, se de repente eu fizer uma reunião com especialistas do Brasil sobre o tema, será que eles vão entender dessa forma, com esse consenso, de que é um evento de risco moderado? Se ele acontece, eu posso, de repente, administrar de fato essa penicilina? Claro que gerenciando os riscos. Então, o paciente já apresentou, eu vou administrar de novo? Então, esse é um contexto difícil de trabalhar, mas, por outro lado, o questionário ele é bem estruturado. Então, quais são os sintomas que eu vou trazer aqui como risco baixo? O paciente teve um evento gastrointestinal isolado. Um risco moderado, então tem aí o choque anafilático, mas eu também tenho um rash simples, uma arritmia, e o alto risco. Além disso, ele traz novamente o que a gente já tinha pontuado. Quanto tempo para acontecer o evento após a administração do medicamento, se foi necessário algum tratamento, por quanto tempo durou esse evento, e se outros beta-lactâmicos foram utilizados antes ou após o uso dessa penicilina. Como classificação, um evento alérgico ele é uma reação adversa, então a classificação ela vai ser com relação à frequência, comum, muito comum, rara, muito rara. Eu posso classificar quanto à gravidade, então eu tenho um evento leve, moderado, grave, letal, isso me ajuda porque eu posso entender se é seguro ou não utilizar esse medicamento no paciente, e eu posso classificar como causalidade, e aí isso nos ajuda a entender se o paciente realmente é alérgico ou não. Então, essa causalidade, ela vai determinar se de fato é uma reação definida, se ela é provável, se ela é improvável, e aí existem alguns algoritmos para facilitar essa classificação. O único problema desses algoritmos fechados é que eles são pensados principalmente para pesquisa clínica, e a gente está falando da utilização aqui num contexto real. Então, precisaria de uma adaptação, e nesse sentido, o algoritmo da Organização Mundial da Saúde, ele é o mais aplicável para o contexto real. Com relação à confirmação de alergia à penicilina, é necessária a avaliação de um alergista, e aí essa avaliação ela pode ser feita por teste cutâneo ou provocação oral. Quais são os desafios? Ela é muito limitada, porque eu só vou identificar ali eventos imediatos. O paciente pode ir para casa, levar 28 dias para desenvolver um evento, e aí esses testes, eles não são tão úteis nesse sentido, se eu preciso de um tratamento rápido.
a gente está falando da importância de registrar adequadamente, né? Mas e quando a gente presencia o primeiro evento? A gente precisa registrar adequadamente para que futuramente outro profissional possa acessar esse conteúdo e classificar esse paciente, né? Acessar o histórico desse paciente e a informação ali estar completa. Então, sempre que a gente tem aí uma suspeita de reação alérgica, documentar como um evento adverso comum. Então, o nome do medicamento, a marca, o laboratório, a dose, a via que foi administrado, qual a reação que foi apresentada, quantas doses ele tomou até iniciar a reação, se outros medicamentos foram administrados junto, qual é a patologia de base, qual é a condição que está sendo tratada, né? Qual a infecção que eu estou tratando esse paciente. E quais foram as medidas adotadas e o desfecho do paciente. E depois disso, claro, registrar no prontuário, registrar no Vigimed, porque a partir desses dados que a Anvisa consegue fazer a modificação de bula de medicamento. Por isso a importância de notificar. Estou trazendo alguns cuidados aqui. Então, os eventos mais graves é a reação anafilática e as reações cutâneas graves. No entanto, as medidas para o evento alérgico, ela vai depender da gravidade do evento. Então, como a gente já tinha pontuado da reação anafilática, pode ser necessário o uso de adrenalina, antistamínico, corticoide, drogas vasoativas, posso precisar de oxigênio para esse paciente, pode ser necessário entubar, ele pode ir para a unidade de terapia intensiva. Já com relação às reações cutâneas graves, as medidas, elas sempre envolvem a retirada da droga, no choque anafilático também, sempre envolve a retirada da droga, tratamento tópico, pode ser necessário desbridamento, curativos, lubrificação ocular, então depende das áreas afetadas, medidas de suporte semelhantes aos pacientes queimados, e uso de corticoides, ciclosporina, imunoglobulina, plasmaférese, embora nenhuma conduta seja padrão ouro para gerenciar esse evento alérgico. Além disso, outros cuidados, né? Alergia confirmada, considerar a gravidade e tempo antes de proibir todas as penicilinas. As cefalosporinas de terceira geração, elas podem ser usadas porque não existe reação cruzada com elas. E quando a gente pensa em reações cutâneas tardias graves, é comum, na prática clínica, que sejam evitados os beta-lactâmicos de um modo geral. Entretanto, é necessário considerar o risco e benefício. Então, dependendo da infecção que esse paciente precisa tratar, esse risco-benefício tem que ser considerado. E se o paciente apresenta uma sensibilidade e precisa do tratamento porque não há outra possibilidade, então ainda existem protocolos específicos para dessensibilização de penicilina, que tem que ser feito em um ambiente controlado. Aqui eu estou trazendo essa imagem só para confirmar, reforçar, né, que a penicilina ela não tem reação cruzada com todas as cefalosporinas, então é bem específico e bem pontual, e aí é por isso que a gente fala cefalosporinas de terceira geração, a partir da terceira geração, podem ser utilizadas. E como mensagens finais, eu estou pontuando aqui para vocês, né, a questão das reações alérgicas. Elas existem, reações alérgicas a penicilinas existem, porém, são de baixa incidência e diferente grau de severidade. O rótulo equivocado de alergia, ela compromete a escolha adequada do antimicrobiano, tem impacto no custo, no desfecho, na resistência. Não há um instrumento padrão para a coleta do histórico de alergia, então a gente acaba adaptando em cada instituição, porém algumas informações, elas são essenciais, e os relatos inadequados pelos pacientes, eles acabam sendo um desafio, no momento de classificar esse paciente como alérgico. A padronização de um instrumento seria necessário? Pode ser interessante, já que a gente não tem, então é uma possibilidade. Os profissionais de enfermagem, eles têm um papel importante na coleta desse histórico, no diagnóstico do risco de alergia, e as benzilpenicilinas, elas ainda são um importante recurso terapêutico no manejo de diversas condições, tanto no cenário da APS, quanto no contexto hospitalar, que a gente também utiliza muito a benzilpenicilina. Essas são as referências, eu vou passar 4 sequências de slides, porque eu vou disponibilizar esse material para quem tiver interesse, já que nosso tempo é bem curtinho, mas eu estou trazendo aí um evento, esse evento, ele acontece após a administração de benzilpenicilina, eu não sei pronunciar corretamente, Jerish Hashmeyer, não sei, mas esse evento, ele é em decorrência da sífilis, e não da penicilina, e muito comumente é atribuído como reação alérgica à penicilina. É bem característico, muito fácil de confundir. Aí a gente tem a síndrome de Stevens-Johnson, essa sim pode ser causada pelas penicilinas, mas por muitos outros medicamentos, incluindo fenitoína, carbamazepina, dipirona, incidência é baixa de 1,2 a 6 casos por milhão de pessoa, com uma mortalidade de 5%, porém a incidência em portador de HIV é de 1 para 1.000. Então, há um risco maior para os portadores de HIV. Assim como a necrólise epidérmica tóxica, também um risco maior.
e a incidência um pouquinho mais baixa, porém com uma mortalidade de até 30%. Estou deixando ainda 2 ferramentas, se acharem interessante, essas ferramentas são propostas aqui do Hospital John Hopkins, para você retirar o rótulo do paciente de alérgico à penicilina. Eu não sei se estamos prontos para aplicar uma ferramenta e simplesmente retirar esse rótulo do paciente, mas ela traz justamente esse algoritmo, eu achei muito interessante. E esse é uma outra proposta, um pouco mais simples, mas o objetivo é o mesmo, tirar esse rótulo do paciente quando ele de fato não é alérgico à penicilina. Então, com o questionário, a gente avaliaria esse paciente que relata ser alérgico e retiraria esse rótulo. Bom, agora eu vou trazer aqui a apresentação da Giovana, que ela vai falar um pouquinho da experiência dos profissionais de enfermagem na administração de penicilina G-benzatina na atenção primária à saúde. Então, eu vou compartilhar a apresentação dela. Giovana, só falar que eu vou passando para você, tá bom? Beleza. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Então, boa noite. Eu sou Giovana, eu sou aluna de iniciação científica da professora Roseli, e essa foi a primeira iniciação científica que a gente desenvolveu, então, com o título de Experiência dos Profissionais de Enfermagem na Administração de Penicilina na APS. Pode passar, Tati. Então, aqui vai ser um pouquinho mais rápido, eu vou só contextualizar para vocês da IC, né, introdução, o método, apresentar os resultados, focando bastante nisso da alergia, que é o foco do tema de hoje, e aí fazer umas conclusões também. Bom, então, como a Tati disse já, né, a penicilina benzatina é um recurso valioso, terapêutico, e ele é muito usado para diversas infecções e principalmente muito importante na atenção primária. Mas, também como a Tati já contextualizou muito bem, melhor do que eu poderia, ele traz possíveis eventos adversos, reações adversas, principalmente as anafiláticas, trazem um receio para o profissional de enfermagem, e isso compromete a administração do medicamento, como a Tati também trouxe, tem a nota técnica do COFEN, a resolução número 3 de 2017, que traz muito bem, legitimiza as ações do enfermeiro, ressalta quais são os eventos possíveis de acontecer, a importância da administração com a presença ou ausência de um médico, então é um material que já está disponível aí. E então, qual que era o objetivo da pesquisa? Era identificar, na opinião dos profissionais de enfermagem, quais eram, então, esses desafios, né, na visão deles. Foi uma pesquisa quantitativa, descritiva, do tipo survey, teve uma abrangência nacional, a gente coletou 301 respostas pelo Google Forms, das 3 categorias de enfermagem, e os dados foram tabulados e analisados com estatística descritiva, medidas de dispersão e construção de tabelas de frequência absoluta e relativas. Bom, então, primeiro, quem foi esse participante, né? A gente deu uma categorização neles. Então, 80% eram pessoas do sexo feminino, das 3 categorias profissionais, mas com 56% de enfermeiros. Em relação a onde eles atuavam no momento da resposta, né, da participação, 80% trabalhava na UBS. Um dos critérios de inclusão era que já deveria ter trabalhado na APS. Então, 20% trabalhavam em hospitais atualmente. O tempo de formação profissional e de trabalho na APS, as duas taxas superaram, em sua maioria, 10 anos, né? Então, o tempo de formação profissional, 60% já havia acima de 10 anos de formação, e cerca de 38% já trabalhava na APS há mais de 10 anos também. A gente teve uma escolaridade variada, né? A maior escolaridade do profissional variou um pouquinho, e o estado do participante, o legal é que a gente conseguiu uma amostra de um cantinho do país, por mais que teve predominância do estado de São Paulo, com 36%, seguido da Bahia, com 9%, Minas Gerais, 7,6%, e Rio de Janeiro, 7,3%. Mas a gente conseguiu um pouquinho de cada região, assim. Pode passar. Bom, então aí a gente começa pensando na administração da penicilina benzatina. Perguntamos primeiro com que frequência aquele profissional administrava no trabalho dele. Então, a gente tem 30% muitas vezes e 16% sempre. Então, quase 50% das respostas é uma frequência alta de administração.
As indicações mais frequentes, segundo também a experiência deles na APS, seguem então sífilis, amidalite, febre reumática. O local, a gente esperava um aumento no dorso glúteo mesmo, então 86% da administração ocorre nesse músculo. Surpreendeu a gente um pouquinho uma marcação no deltoide, a gente preocupou, na verdade. Então, é um dado que a gente gosta de pontuar por ser diferente, né, incorreto. E aí, então, a gente pergunta sobre a segurança que esse profissional sente em administrar a benzetacil na APS. Por mais que 69,9% se afirme ter segurança, ainda é preocupante que 30% se sinta inseguro em administrar. Então, a gente quis entender o que já aconteceu com ele, né? Começando pelo preparo e pela administração. Então, quais eventos, quais situações ele já experienciou? Em sua grande maioria, quase 60% durante o preparo, o medicamento não diluiu completamente, ou a agulha entupiu com 11%, ou 9% esqueceu de considerar a expansão do medicamento no volume final. E as situações durante a administração também, quase 60% a agulha entupiu, 18% o usuário desmaiou, 16% recusa do usuário. Então, também tem esse empecilho do usuário, né? Um receio que já virou meio que um senso comum entre o profissional, não só com o profissional, mas com o usuário também. Então, falando de alergia agora, né? Esse dado que foi uma pergunta também bem importante. Com que frequência o histórico de alergia de um usuário é avaliado antes da administração da benzetacil? Então, em torno de 60% afirma que sempre, mas 13,5% afirma que nunca. Então, esse é um dado que é muito preocupante, entra em conflito, entra em acordo com o que a Tati disse, e pode ser uma explicação para esse receio também, né? Então, se você não pergunta, tem mais chance de você pegar um paciente ali que pode ter uma sensibilidade maior ao fármaco. E aí, aqui, quais foram as informações que eles consideravam relevantes de investigar na avaliação do histórico? Então, 20% achava importante perguntar sobre relações alérgicas prévias, quais foram os sintomas dessa reação alérgica, em torno de 18%, há quanto tempo ocorreu, entra bastante em consonância com esses instrumentos que a Tati mostrou no final. Se teve um medicamento suspeito que desencadeou essa reação alérgica, quase 14%. Qual foi o tempo de manifestação da reação após o uso do medicamento, se houve a necessidade de hospitalização e qual foi a via de administração utilizada. Então, essas foram as informações mais relevantes citadas, né? E aí, então, a gente mudou a pergunta. Pode voltar rapidinho, Tati. Se o participante se sentia seguro em lidar com possíveis eventos adversos da administração da benzetacil na APS. E aqui o cenário mudou também. Mais de 50%, 54% dos participantes afirmam que não se sentem seguros para lidar com possíveis eventos adversos na APS. Então, a gente pensou, vamos descobrir qual evento adverso ele presenciou, né? Quando perguntado se ele já presenciou algum usuário manifestando um evento adverso, 75% afirma que não. Nunca presenciou nenhum evento adverso na APS. Então, são informações meio conflitantes, né? Apesar de quase 25% afirmar que já presenciou. Então, desses eventos presenciados, quais foram eles? A maioria, desmaio. Deixa eu abrir aqui para mim. Como a Tati está apresentando, eu consigo ver a porcentagem maior aqui do meu lado. Não, aqui é em N, né? Não é em porcentagem. Então, a maioria foi desmaio, seguido de urticária e outras manifestações na pele, seguido de prurido difuso, edema de glote. Aí os menos citados foi convulsão, choque anafilático, parada cardiorrespiratória e morte. Então, nesse choque anafilático, a gente tem que pensar também a classificação equivocada que a Tati falou. Os verdadeiros choques anafiláticos são muito raros, então provavelmente aqui nesse meio nem todos eram verdadeiros choques anafiláticos por reação da penicilina. E aí, então, quais foram as medidas necessárias para conduzir aquele evento adverso que foi presenciado? 44%, ou seja, quase metade, foi resolvido com atendimento de urgência na própria unidade. 18% foi conduzido com a suspensão do tratamento, 17% com a continuidade do tratamento.
8% atendimento de urgência pelo SAMU e 8% hospitalização. Então, são eventos que a APS, em sua maioria, consegue lidar. E aí, por fim, a gente quis entender um pouquinho sobre o conhecimento desse profissional. Então, se esses eventos adversos, eles foram abordados ou durante a formação desse profissional, na graduação, ou se houve algum tipo de educação continuada sobre a administração de penicilina benzatina na APS. Sobre a formação acadêmica, né? 64% afirma que sim, que teve esses eventos abordados, enquanto 35% afirmam que não. 35% das respostas, né? Já na APS, fica bem mais disparado, né? 83% dos participantes afirmam que nunca participaram de algum treinamento sobre isso, de alguma forma de educação continuada. E aí, por fim, a gente pergunta sobre a nota técnica, a resolução 3 do COFEN, que a Tati também citou, se eles conhecem essa nota que aborda tudo isso, que legitimiza, que dá essa informação para eles que pode ajudar a diminuir esse receio. E 47% dos participantes não conheciam essa resolução. Pode passar, Tati. Bom, então, o que a gente conclui? Que a avaliação do histórico de alergia dos usuários não é unânime dentro da equipe de enfermagem. Apesar de a grande maioria ter sido que faz esse histórico, ainda uma parcela importante e significativa que nunca faz, além dos que referiram que fazem com menos frequência. E isso ainda foi uma pesquisa com 300 participantes, então vocês imaginem em escala nacional mesmo, né, de quantas pessoas administram todos os dias penicilina na APS. E a maioria dos respondentes, 75%, nunca presenciou algum tipo de evento adverso após a administração na APS. Então, esse receio, ele é além das experiências pessoais e ele é além de dados científicos, porque os dados, tudo isso que a Tati trouxe, as reais alergias, até quem é verdadeiramente alérgico pode fazer uma sensibilização, se for o caso. Então, esse receio está passando por tudo isso, né? E aí isso traz um pouco a falta de tempo, assim, que esse profissional teve esse assunto abordado, a falta de prioridade que esse assunto teve na vida dele, às vezes pela formação, às vezes pela educação continuada, né? E a resolução número 3, que, como eu falei, quase metade dos participantes não conheciam, e é um instrumento muito importante que está disponível aí, que todo mundo pode ler e pode ajudar na segurança dos profissionais. Bom, então, por fim, a gente observou como uma lacuna, né, essa ausência de abordagem durante a formação do profissional, e pensando que isso ajudaria na confiança dele em administrar esse medicamento tão importante na APS. Essa iniciação científica teve uma continuidade, sob orientação da professora Roseli, a gente fez a segunda iniciação, que chama Elaboração e Validação de Conteúdo Educativo acerca de penicilina benzatina na atenção primária à saúde. Então, a gente elaborou um material educativo, destacando, contextualizando tudo isso, falando da farmacologia, falando dos eventos adversos, o que fazer caso ocorra um evento adverso, qual a incidência, e conseguimos validar com juízes especialistas, acabamos de encerrar isso, inclusive, nesse mês. Então, fica aí essa conclusão também, esse segmento no trabalho. E é isso, os resultados que eu ia apresentar para vocês. Muito obrigada. Nossa, parabéns, viu, meninas? Que trabalho espetacular. Gente, percebam o quanto é importante, né, a gente ter, de fato, ferramentas que façam a avaliação e que possibilitem essa avaliação de forma sistematizada, justamente para identificar, de fato, se o paciente tem ou não alergia e quais as ações têm que ser feitas nesse caso, né? Então, parabéns, é um trabalho muito, muito inovador. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para ser feita para as meninas. Olha, a professora Mônica levantou a mão. E a Carol também. Podem fazer, por favor, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu virar assim, acho que fica melhor. Boa noite.
professora Roseli, eu vou parabenizar você em nome das meninas dos trabalhos, tá bom? E o que eu fiquei pensando dentro de todas as apresentações foi também um pouco em relação a não concordância do que a gente viu de evento e do que a gente viu de notificação, assim, do que a gente percebe em relação, porque nós temos já um sistema bem orientado de notificação, né? E fiquei fazendo uma reflexão do movimento que a gente tem feito, que a gente trabalha, né, e na atenção básica atualmente, e a gente vê um movimento muito forte em relação às vacinas, e eu vejo uma similaridade muito grande, né, com eventos que até foi mudado o nome recentemente para eventos supostamente relacionados à vacina, né? E aí, se a gente também não deveria sensibilizar um pouco nessa perspectiva porque assim, Giovana trouxe que ninguém nunca viu nada, né? Mas nós tivemos eventos entupiu a agulha, isso é um evento, né? Isso a gente precisa notificar, né? Uma cristalização, uma precipitação, enfim. E porque a gente tem os eventos que são relacionados ao fármaco e os eventos relacionados ao procedimento, né? Ao profissional. E na imunização a gente já está com isso muito mais claro, né? E não só talvez para penicilina, mas trazer como algo que a gente consiga desmistificar ou notificar para entender melhor os eventos, para poder ter uma atuação um pouco maior, né? Enfim, só queria compartilhar alguma coisa, talvez assim, posso estar viajando um pouco, me perdoem. E outra questão que também trazendo para a perspectiva da imunização, sempre tem nos congressos uma crítica muito grande, né? Que a gente tem que avaliar histórico de vacinação, histórico de alergias prévias, só que tem o protocolo, né? Como o Tatiane mostrou para a gente, né? O protocolo que fazer as intervenções perante, né, a uma reação imediata, enfim. Só que nós não conseguimos e nós não temos a regulamentação da administração de algumas ações para ação, por exemplo, para adrenalina. Enfim, então eu acho que a gente também fica de mão atada. Isso mudou ou a gente continua? Porque se isso não mudou, eu acho que a gente também tem que trabalhar nessa perspectiva, né? Assim, todos os profissionais que estão aqui, assim. Obrigada. Carol, você quer falar? Gente, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai dar o espaço para a professora Caroline e, em seguida, a gente vai dar continuidade à nossa pauta, tá ok? Pessoal, boa noite. Mas também, se a Tatiane quiser comentar um pouquinho sobre as perguntas da professora Mônica, né, até dessa questão da adrenalina, acho que pode ser importante. E aí depois a gente pode deixar minha pergunta para um outro momento, não tem problema. O que você acha? Eu posso comentar brevemente com relação às notificações. Devido à pandemia, a vacinação de Covid, a Anvisa trabalhou bastante, estabeleceu um painel isolado para notificação de eventos com vacinas. Então, isso foi muito positivo, mas aí é espontâneo, então depende do profissional notificar. E o que a gente percebe é que existe uma subnotificação, tanto para vacina, quanto para evento não associado a medicamento, então queda, úlcera, não é notificado como deveria, e com relação às reações adversas também. Então, existe a subnotificação. O que eu acho que pode funcionar bem é estabelecer núcleos de farmacovigilância, de segurança do paciente, nas APS, porque eu acho que isso poderia fortalecer. Com relação ao outro ponto que você colocou, os protocolos, eles são, na maioria das vezes, institucionais. Então, eu tenho a minha instituição que tem um protocolo, qual é o manejo no choque anafilático, eu tenho uma outra instituição que vai colocar o protocolo dela, e o que a gente precisa pensar é que eu preciso avaliar a gravidade desse evento. Então, eu não teria um pacote fechado, de fato, porque eu preciso identificar o que esse paciente realmente precisa. E aí, com relação aos eventos tardios,
é mais difícil, porque não existe um protocolo fechado que funcione. Então, ciclosporina, eu comentei com vocês, os corticoides, eles são amplamente discutidos, e a eficácia dessas medidas, elas são sempre discutidas porque a gente não tem um tratamento específico. Já o choque anafilático, não, a maioria das instituições tem seu protocolo, quais são as medidas, quais os medicamentos, mas isso vai sempre envolver a gravidade do evento, porque ele não é uniforme, então cada paciente vai apresentar esse evento de uma forma. Perfeito, gente. Então, a gente vai dar continuidade, tá, à nossa pauta, e eu vou passar, então, a palavra para a professora Maria Clara Padovese. Professora. Oi, boa noite a todos. Aproveito aqui para parabenizar a Tatiane e a Giovana, que foi realmente uma apresentação muito interessante, já enche a gente de ideias, né? Vamos trabalhar nesse assunto para que a Rebran possa contribuir com esse assunto da identificação correta das alergias. Nós estamos aqui naquela fase em que a gente imagina que nós vamos avançando na nossa rede, e a gente tem uma estrutura que hoje é essa aí que a Lígia está projetando, em que estamos a professora Roseli e eu, como coordenadoras e vice-coordenadora, e nós temos a Lígia e a Viviane, que têm atuado como um papel de secretaria na coordenação geral da Rebran. Vocês sabem que a gente ainda estamos informais, a gente não criou nenhuma estrutura jurídica formal, é realmente só uma rede por enquanto, né? Só maneira de dizer, é uma rede ainda informal, porque a gente precisa avançar um pouco mais para constituir isso de uma maneira mais consistente. Mas essa estrutura de coordenação já é importante para a gente se organizar, dividir os papéis, saber o que fazer, e também para contatos, porque cada vez mais a nossa rede está avançando, as pessoas estão se interessando, a gente está criando um protagonismo no Brasil e possivelmente fora do Brasil. Nessa reformulação, o que a gente pensou para propor no momento é manter a estrutura básica de coordenação, até porque a gente ainda está amadurecendo, então manteria essa estrutura, mas a gente achou que seria interessante expandir um pouco mais a coordenação com a criação de comitês temáticos, como vocês estão vendo aí na tela, né? Então, nós estamos propondo 4 comitês temáticos, voluntários, assim como nós somos na coordenação geral, né? Comitê de Comunicação e Redes Sociais, já tem um time aí completo, depois eu vou pedir para a Lígia nominar as pessoas, não sei se tem no próximo slide. O Comitê de Educação e Formação, que a gente tem uma vaga, o Comitê de Eventos, gerenciamento de membros, enfim, para estruturar melhor a Rebran, e um Comitê Pesquisa e Desenvolvimento, no qual a gente está propondo 2 vagas, né? De novo, o que eu quero explicar é que a ideia é a gente criar esses comitês para se organizar, não pode ser uma coisa muito grande, porque a gente sabe que equipes muito grandes de coordenação fica difícil de gerenciar, porque é difícil conciliar a agenda, mas, ao mesmo tempo, a gente sentiu que a gente poderia expandir essa estrutura de coordenação, porque a gente tem recebido feedbacks muito positivos e de engajamento, né? Então, a nossa proposta, não sei se tem mais algum slide, Lígia, desse assunto. Isso. Então, o que a gente está propondo quem tiver interesse em participar em algum desses comitês, ficar mais próximo da estrutura de coordenação da Rebran, para entrar, então, nesse link aí, nesse QR Code, e vai ter lá um questionário para vocês se proporem, para aqueles que tiverem interesse. Nós estamos, assim, propondo um trabalho voluntário, por paixão, que é o que a gente tem vivido ultimamente, né? Mas é divertido, a gente tem conseguido criar uma estrutura bem legal na coordenação, a gente cria muitas ideias, e a gente sabe que isso pode ser interessante para outras pessoas que queiram se envolver mais nesses assuntos. Tem mais algum slide nesse tópico? Não. Tá.
Lígia, você pode comentar quem é que está volta naquele slide, por favor, do comitê, se você puder comentar quem que é o time que está no comitê de comunicação. Claro. Bom, pessoal, boa noite. Então, no time de comunicação, a gente tem um pessoal que tem apoiado, né, nas redes sociais da Rebran, que é a Chayene Tonheiro, a Tamires Leite e o Eric, que já compõe esse time de redes sociais. Muito bem, Lígia. Obrigada, viu? E olha, a gente tem feito reuniões periódicas, a gente quer usar as redes sociais numa maneira positiva, numa maneira de motivar as pessoas, envolver com educação, trazer mensagens de informação correta, né? Então, a rede social para nós não é só uma coisa festiva, ela é realmente uma ferramenta de engajamento, educação e motivação, que é o que está dentro do coração da Rebran, né? Então, pessoal, a gente vai colocar isso também lá no chat do WhatsApp. Então, essa é a nossa primeira demanda do dia de hoje, né? Pedindo os interessados em participar desses comitês. Bem, quem for lá, entrar no link, né, vai ver que tem os comitês lá no link a hora que vocês entrarem. Pode passar o próximo, Lígia, tá? Aqui, eu vou só iniciar e já passo para a Lígia. Vocês sabem que todo ano existe a semana, né, de conscientização com relação à resistência microbiana, que acontece a partir de 18 de novembro, né? Então, a gente fez um trabalho muito legal ano passado, foi bastante interessante. E aí, Lígia, o que a gente está propondo para as pessoas agora? É isso mesmo, acho que com o resultado, né, das ações que nós tivemos no ano passado, que foi a nossa primeira ação conjunta, né, da Rebran, a gente conseguiu movimentar bastante, não só nas redes sociais, mas produzir um conteúdo que pudesse ser utilizado por vocês, cada um no seu diferente contexto de atuação. Então, quando vocês acessarem esse QR Code, vocês vão ver algumas sugestões, algumas ideias de ações que a gente já pensou, né, no grupo de gestão da Rebran, mas que nós gostaríamos de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham das ações que estão sendo propostas, e também se vocês gostariam de participar, se engajar nessa movimentação, né, que está sendo construída para a campanha de 2024. Então, se vocês tiverem interesse, acessem o QR Code, manifestem o interesse em contribuir com a campanha e já sinalizem quais das ações vocês entendem que é interessante, porque aí a gente vai fazer um comitê menor para poder dividir algumas tarefas e organizar as ações para a campanha desse ano. Tá certo. Tá. Obrigada, Lígia. Então, assim, depois a gente coloca lá no grupo do WhatsApp. Se tem alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp, acho que tem o link aí para entrar no grupo, né, Lígia? E a nossa ideia é continuar crescendo, a gente quer continuar engajando pessoas, a gente quer continuar envolvendo e trocando informações. Hoje foi uma noite muito interessante, né? O grupo de São Carlos mostrou aí para a gente como dá para fazer pesquisa que corresponde às necessidades da enfermagem, na verdade, da saúde no país, né? Então, foi muito bacana, eu fiquei muito satisfeita de assistir as apresentações. Então, a gente quer engajar mais pessoas, pessoal, venham com a gente, venham participar dos comitês, venham participar da preparação da campanha. Eu acho que isso vai ser bom para todo mundo e dar aquela animada para a gente para continuar o nosso trabalho. Então, basicamente, era isso que eu queria pedir, a gente já está aqui fechando, né? Tem alguém que levantou a mão, né? Ou eu vi sem querer, alguém parece que tinha levantado a mão. Levantou e abaixou. Gente, eu coloquei aqui no chat o acesso ao grupo do WhatsApp, caso tenha alguém aqui na plateia que não esteja participando do grupo, então pode entrar via esse link aqui. Okay? Perfeito. Obrigada, Vivi. Então, acho que a gente pode encerrar. Podemos, Lígia, encerrar?
Podemos? Podemos, Viviane, ok. Então, pessoal, mais uma vez agradecer Tatiane, Giovana, Viviane e Lígia que ajudaram aqui a preparar essa reunião e todos que estiveram presentes. Se tiver dúvidas, questões para discutir, manda lá, traz para a gente no WhatsApp, traz para a gente no Instagram e vamos nos comunicando a respeito disso. Acho que é um assunto que vai ter bastante coisa para a gente falar ainda. Boa noite a todos e muito obrigada. Foi ótimo. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.